10ª lição de Unsrichiano, 10ª Lektion. Hoje a gente vai falar dos pronomes demonstrativos, demonstrativ Pronome, e pronomes interrogativos, interrogativ Pronome. Comecemos com os demonstrativos. Pronomes demonstrativos são aqueles que indicam ao que se está referindo. Em português, os principais pronomes demonstrativos são 3. Este, que indica algo perto de mim. Esse, que indica algo longe de mim, mas perto de você. E aquele, que indica algo longe de nós dois. Os 3 ainda possuem associados a eles as formas isto, isso e aquilo, que têm o significado aproximado de esta coisa, essa coisa e aquela coisa. Em Unsrichiano temos basicamente 2 pronomes demonstrativos, tiissa e tee, mas eles são consideravelmente diferentes dos que temos em português. Vamos começar falando do pronome tiissa. Sua tradução aproximada é este, já que geralmente se refere a algo que esteja perto de quem está falando ou algo que está acontecendo agora. Esse é um pronome que flexiona de acordo com gênero e caso gramatical. Note que as terminações são as mesmas que eu mostrei na aula de pronomes possessivos. A diferença é que, enquanto os pronomes possessivos não usam terminação no nominativo e acusativo quando são usados de forma atributiva, ou seja, logo antes de um substantivo, os pronomes demonstrativos usam sim a terminação. Lembrando que as terminações são as típicas para cada gênero e caso, como eu já falei. No nominativo temos ER, E, ES e E, terminações que são parecidas com os pronomes eia, si, es, si, ou te, ti, tas, ti. No nominativo, a forma masculina termina em R, a neutra em S e a feminina e a plural em E. No dativo, o masculino e o neutro terminam em M, o feminino em R e o plural em E de novo. Vamos ver só uns poucos exemplos desse pronome em uso. Tiissa kelapriva sin trekig. Estas cenouras estão sujas. Veja como kelapriva, cenouras, está no plural. Usamos então tiissa com a terminação E do plural. Tissas glas hot Wasser. Este copo tem água. Tas glas é o vidro ou o copo, gênero neutro. Plural, die Gläser. Como glas é um substantivo neutro e está no nominativo, dizemos tissas glas, com a terminação ES do neutro no nominativo. Sie gibt diesem Hund Wasser. Ela dá água a este cachorro. Aqui, este cachorro está no dativo. Como Hund é uma palavra masculina, usamos a forma correspondente do dativo masculino, diesem, com a terminação EM. Mas de fato a gente não escuta o pronome tiissa sendo usado com muita frequência no dia a dia. Ele soa mais formal e na fala cotidiana costuma ser restrito a algumas expressões engessadas. O outro pronome demonstrativo, te, é muito mais comum. Só que te não faz referência à localização do substantivo em relação às pessoas falando. Ele então tem um significado mais geral de o em questão. Essa é a tabela do pronome te de acordo com gênero e caso. Vejam que ele é exatamente igual a uma das formas dos pronomes pessoais. Te, ti, tas, ti. A verdade é que esses são pronomes demonstrativos que muitas vezes são usados como pronomes pessoais. Os pronomes pessoais verdadeiros, digamos assim, são só eia, si, es, si. Como te, ti, tas, ti são pronomes demonstrativos, eles podem ser usados de forma atributiva na frente do substantivo. Assim, a frase tiissa kelapriva sin trekig pode ser dita ti kelapriva sin trekig, com o sentido mais geral de as cenouras em questão estão sujas, ou estas cenouras estão sujas. Mas note como agora ti nessa posição se confunde com o artigo definido ti. A frase poderia muito bem significar as cenouras estão sujas, pois é isso mesmo. O pronome te não é na prática algo diferente do artigo definido. Se vamos traduzir as cenouras ou estas cenouras, depende muito do contexto e só isso. A diferença maior é que quando eles têm um sentido mais de pronome demonstrativo, eles são pronunciados com maior intensidade,
enquanto o uso como artigo definido geralmente implica uma pronúncia átona. Como consequência, temos essas pequenas diferenças em algumas formas, como o artigo masculino ser t e o pronome correspondente ser te. De fato, t é só uma forma átona de te. Mas apesar de esse demonstrativo te não fazer referência à localização espacial da coisa referida, você tem como transformá-lo para que essa informação esteja presente. Para isso, basta acrescentar um advérbio de lugar, que pode ser to, significando aqui, cá, ou tat, tot, significando ali ou lá. Tat e tot são a mesma palavra, mas existem falantes que dizem tat e outros que dizem tot. Como eu falo tat, essa é a forma que eu vou usar nas lições. Vamos ver esse uso combinado dos advérbios de lugar com o pronome demonstrativo na prática. Tot e killepriva sind dreckig. Estas cenouras estão sujas. Tot as Glas hot Wasser. Este copo tem água. Sie gibt dat dem Hund Wasser. Ela dá água àquele cachorro. Siehst du dat der Vogel? Estás vendo aquele pássaro? Simples, não? Só coloque to ou tat na frente do pronome, que ele passa a ter um sentido mais exato de localização. Mas assim como os pronomes possessivos podem ser usados por si só, sem ser de maneira atributiva, os demonstrativos também podem. Mas como eles já têm todas as terminações de gênero na forma atributiva, eles não mudam quando são não atributivos. Vamos ver uns exemplos. Sind tot die killepriva dreckig? Estas cenouras estão sujas? Ihr, die sind dreckig. Ou ihr, sie sind dreckig. Sim, elas estão sujas. Tote, sind die dreckig? E estas, estão sujas? Note aqui como tote aparece sozinho. Não precisamos repetir o substantivo quando ele é implícito porque já foi apresentado no contexto da conversa. Também podemos dizer tote, sind sie dreckig? Usando a forma enclítica do pronome pessoal. Nee, tote sind nicht dreckig. Não, estas não estão sujas. Tote sind sauber. Estas estão limpas. Aqui você também pode dizer die to sind sauber, se quiser, invertendo a posição do advérbio e do pronome sem afetar o sentido. Mas preste atenção. Isso só pode ser feito quando o pronome está sozinho, quando não é usado de forma atributiva. Numa frase como estas cenouras estão limpas, a única forma de falar é Tote killepriva sind sauber. Você não pode falar die to killepriva sind sauber. Se o pronome é atributivo, ele precisa estar imediatamente antes do substantivo. Der Hund ist groß und Tate ist klein. Também podemos dizer der Hund ist groß und der Tat ist klein. Este cão é grande e aquele é pequeno. Unser Haus ist neu und Tatas ist alt. Nossa casa é nova e aquela é velha. Neu significa novo. Alt significa velho. Mas se você vai usar um pronome demonstrativo de forma não atributiva sem ter feito referência ao que ele se refere antes, nesse caso, o mais comum é se usar sempre a forma neutra das. Totas ist ein Fuchs. Isto é uma raposa. Mesmo Fuchs sendo uma palavra masculina, como você ainda não havia feito referência a ela antes, se usa das e não te. Das sind Schlüssel. Isso são chaves. Veja que você usa das até no plural quando o referente não foi mencionado antes. Você também poderia dizer todas sind Schlüssel, para dar mais ênfase ao fato de isto aqui serem chaves. Agora que já temos noção dos pronomes demonstrativos, podemos usá-los para fazer perguntas do tipo: o que é isso? Para isso, a gente vai precisar aprender os pronomes interrogativos. Mas antes se inscreve no canal para seguir aprendendo uns Riquiano. Was ist das? O que é isso? Was é o pronome interrogativo correspondente a o que em português. Das ist ein Apfel. Isso é uma maçã. Você também poderia dizer
Was ist totas? Para dar mais ênfase, a pergunta ser direcionada a algo que está bem aqui. E a resposta poderia ser Tatas is an apple. Isso aí é uma maçã. O unsrichiano não possui uma forma intermediária demonstrativa correspondente ao isso, esse em português. Para se referir a qualquer coisa longe de quem está falando, dizemos tattas. Was essen? O que eles comem? Sie essen pizza. Eles comem pizza. Wer ist das? Quem é aquele? Ou quem é aquela? O pronome wer significa quem. Wer siehst du? Quem você vê? Wer seid? Quem é o senhor ou quem é a senhora? Wem schickst du das? Para quem você está enviando isso? Wem é a forma no dativo de wer. Note como novamente temos o M típico do dativo no masculino e neutro. Apesar de não ter gênero, wer se comporta como uma palavra masculina. Compare a flexão de wer com os pronomes masculinos. Temos er, ele, terminando em R, que no acusativo vira in, terminando em M, e no dativo vira im, terminando em M. Quando átonas, essas formas se tornam a, an, am. Mas essa forma especial do acusativo só existe nos pronomes pessoais mesmo. Em todas as outras situações, o unsrichiano tornou o acusativo igual ao nominativo, como eu já havia mencionado em outras ocasiões. Então a tendência fora daqui é usar R para o nominativo e acusativo e M para o dativo. Vemos isso no pronome demonstrativo te, que termina em R no nominativo e acusativo e se torna tem no dativo. Quando átono, esse pronome se torna o artigo definido masculino, ficando tam. Aqui temos a exceção de um R não aparecendo, mas isso é só porque a forma foi enfraquecida. O pronome interrogativo wer possui o R no nominativo e acusativo e o M no dativo. Então, numa frase como wer ist das? Quem é aquele? Wer está no nominativo. Ele é o sujeito da frase. Em wer siehst du? Quem você vê? Wer está no acusativo. Ele é o objeto direto do verbo sehen, ver. Já em wem schickst du das? Para quem você está enviando isso? Wer está no dativo, tornando-se assim wem. Ele é o objeto indireto do verbo schicke, enviar. Como você pode perceber, independente da função gramatical do pronome interrogativo, ele sempre é o primeiro elemento da frase, como é comum no português também. E se wer, com essa terminação eia, se comporta como uma palavra masculina, mesmo não tendo gênero de fato, was, com essa terminação, se comporta, é claro, como uma palavra neutra, mesmo não tendo gênero também. Só que ao contrário de wer, que possui uma forma no dativo, was não possui. Se possuísse, ela acabaria sendo wem também, igual ao dativo de wer, certo? Afinal, tem é o dativo de das. Mas isso não é assim. Wem é o dativo de wer apenas. De fato, was não pode ser usado no dativo por si só assim. A gente não pode fazer uma frase dizendo para o que com um was no dativo. Esse tipo de construção não é possível. Para isso, a gente tem que fazer uso de construções especiais que a gente vai ver em aulas futuras. Vamos recapitular o que vimos. Dieser significa este, referindo-se a uma coisa próxima de quem está falando. Ele flexiona tanto no nominativo acusativo quanto no dativo, usando as terminações típicas para cada gênero. No entanto, esse não é um pronome usado muito frequentemente no dia a dia. Soa meio formal demais, a meu ver. É muito mais comum o uso de te. Te muitas vezes é usado como um pronome pessoal, então já vimos as formas dele em outras aulas. Ele, no entanto, não especifica a localização em relação ao falante da coisa a que se refere. Para fazer essa especificação, se usa junto ao pronome um advérbio que indica a localização. Tô, aqui, ou tat, ali, formando expressões como tote para este e tate para aquele. Vimos também dois pronomes interrogativos. Wer, quem, que no dativo se torna wem,
e vas, que ou que não possui forma no dativo. Apesar de os pronomes interrogativos não terem gênero, eles se comportam nas flexões como se fossem um pronome masculino e um neutro, respectivamente. Se você quer ver um Usrechiano vivo pelas próximas gerações, considere apoiar financeiramente o canal pela minha campanha no Catarse. Apoiadores têm acesso a alguns mimos e benefícios, confere lá. Você pode ter acesso a mais conteúdo de Usrechiano em pequenas doses lá no meu Instagram. Se você gostou da lição de hoje, deixe seu apoio com um like. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ser informado do conteúdo novo toda semana. Até mais! Pispal!